Mateus capítulo 23, versículo 23 a 26. Conforme dizia em vídeos anteriores, esse texto provavelmente, esses ditos aqui de Jesus, provavelmente não saíram da boca de Jesus, mas são uma construção literária do catequista Mateus, e ele utiliza esse capítulo 23 para denunciar o legalismo do judaísmo formativo ou judaísmo farisaico que existia na sua época. E nesses versículos 23 a 26, aqui está o cerne do capítulo 23, porque é posto na boca de Jesus, ou seja, Mateus está denunciando que eles, os fariseus, faltam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, eles se preocupam em realizar, em cumprir os menores preceitozinhos da lei, uma espécie de legalismo, mas esquecem aquilo que é principal na prática da própria lei de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade ou a fé. E nós também podemos correr o risco de viver desta forma na nossa prática de fé, né? Às vezes a gente pensa que nós seremos salvos da parte de Deus porque nós cumprimos todos os preceitos da fé, todos os preceitos da religião. Então, no fundo, se pensa que somos salvos porque cumprimos a lei de Deus. E não é nada disso. A salvação é graça, a salvação é dom. Cumprimos a lei de Deus porque Deus já nos salvou em Cristo Jesus. Então, a obediência à lei é consequência, em primeiro lugar, daquele coração que já foi salvo, redimido, reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. E mais, o principal da lei de Deus é justamente a justiça, ou seja, Deus nos justifica, Deus nos fez santos em Jesus. Então, na medida em que eu vivo a palavra de Jesus, eu experimento essa justificação da parte de Deus na minha vida. A misericórdia, que no Evangelho de Mateus se traduz como perdão dos pecados e ajuda aos necessitados, é o grande tema da misericórdia que percorre todo o Evangelho de Mateus e que, com a graça de Deus, haverá de ser o tema do meu doutorado. E a própria fé. A fé que é aquilo que nos vincula ao próprio mistério de Deus na nossa vida, né? Então, essas três condições são as condições basilares para se cumprir a vontade de Deus e para se viver a vontade de Deus. Ou seja, ser pessoas justas, sendo que a justiça se coaduna com a misericórdia. A justiça é a obediência à lei de Deus, mas do ponto de vista da misericórdia. A misericórdia, que é justamente o acolher esse perdão gratuito que Deus nos dá dos nossos pecados em Cristo, e eu externizo esse perdão na convivência com as outras pessoas e na ajuda aos necessitados. E a fé, a fidelidade, que é justamente essa virtude que nos vincula com o próprio Deus.